E quero confessar algo para vocês. Eu recentemente mudei para Governador Valadares, estava trabalhando em Lavras e tive a oportunidade de trabalhar com a Lucilene, que foi tesoureira da escola aqui do antigo CEAOC, né? E também com o Paulinho. E a Lucilene falou assim para mim: Ítalo, quando você estiver lá em Valadares, vai lá na Igreja Central. E aí, eu falei para a Lulu, fui na Igreja Central. E conversando com o Ferrari aqui, né? Um sábado de manhã, e a gente contando da diversidade dos dons que tem aqui na igreja, é de admirar. Eu fico admirado. Estudei em colégio interno, e quando eu vejo um louvor sendo cantado em vozes, é um ministério, estou citando um ministério, mas para dizer que é uma igreja que utiliza muito bem os dons. Que os dons possam continuar cumprindo o seu propósito, de unir a igreja no seu propósito principal, que é apontar para a vinda de Jesus. Amém? E me permitam aqui, quando eu lembro da Igreja Central também, eu lembro de Camporis, que eu já fui, e quando passava um grande clube, assim, com uma fanfarra enorme, assim, de dar inveja nos outros clubes, o grande clube Céu e Mar. E por isso que eu quero continuar dizendo para a igreja que, nos diversos dons que tem da igreja aqui, continue cumprindo o propósito de pregar o Evangelho. Nós sempre temos a oportunidade, quando nós passamos na igreja, lembrar algumas coisas interessantes que a igreja mesmo produz, né? E nós, como uma sociedade ultra conectadas, a igreja tem o seu aplicativo. Por que a gente gosta sempre de falar do 7Me? Ah, Ítalo, o 7Me é o quê? Só para poder dizimar e ofertar? Não, o 7Me tem muitas outras funções. E uma das funções que às vezes muitas pessoas não sabem, é que tem ali no 7Me, na parte de comunhão, o estudo bíblico por WhatsApp. Se você clicar no estudo bíblico por WhatsApp, ele vai te conduzir para a esperança. Sabe quem é a esperança? A inteligência artificial desenvolvida pela igreja. Você sabia que a esperança já deu mais de 300 mil estudos bíblicos? Pois é. Se você tem vergonha de poder falar, se você acha que tem alguma dificuldade, então encaminhe uma mensagem da esperança e a esperança consegue dar um estudo bíblico. Para que essas ferramentas? Todas essas ferramentas têm como propósito, assim como os diversos dons desta igreja, cumprir para a pregação do Evangelho para que Jesus possa voltar. Amém? Há uma frase de internet de autor desconhecido que diz assim, que existem 3 coisas que não voltam atrás: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra falada. É verdade que as palavras, elas marcam. É verdade que com as palavras nós podemos edificar, mas é verdade também que com as palavras nós podemos destruir. É verdade que com as palavras nós podemos desenvolver, demonstrar amor, mas é verdade também que pelas palavras nós podemos matar. Palavras que marcam, palavras que trazem uma essência, uma voz de um âmago. Palavras que juntas formam frases e frases que resumem uma geração. Frases que marcam uma temporada. Frases que, ao serem mencionadas, trazem um impacto, uma lembrança. Frases que dão vida, mas também podem ser frases que são morte. Me permita-me aqui marcar para vocês algumas frases que já aconteceu no passado, de uma realidade real, de algo que aconteceu de um momento não tão oportuno, de uma frase não tão bem falada e que trouxe um sentido não bom. Me permitam dizer aqui, o ano de 98, 12 de maio daquele ano de 98, então nosso ex-presidente, senhor Fernando Henrique Cardoso, ali após cuidar de todo o processo ali da inflação com a mudança do plano real, você vai lembrar, e ali nos processos finais ele precisava ajustar a questão da aposentadoria, da previdência privada. E era uma coletiva muito intensa, os jornalistas estavam ali em cima,
porque quando mexe com assunto de previdência, você sabe como que é. E ali naquele momento, levado pela emoção, pressionado pela imprensa, e me permita aqui, vou dizer apenas uma única vez, essa palavra foi dita pelo nosso ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, quando mencionado ali sobre a questão da idade da aposentadoria, já na flor da pele ali, naquele assunto caloroso, com muitas perguntas quentes ali, e aí ele disse o seguinte: mas por que as pessoas têm que aposentar mais cedo? Ele falou o seguinte: senão as pessoas vão ser, vou falar apenas uma vez, vagabundos. E aí, não pega bem uma frase dita dessa por um presidente da nação, porque nós sabemos que o direito da aposentadoria se dá para aqueles que contribuíram e vão se aposentar. Palavras ditas na hora errada, da forma errada, com um sentido errado. Me permitam dizer um outro acontecimento de palavras que não dão um sentido legal e que não traz aqui. O ano era 2003, mais especificamente em novembro. O nosso então senhor presidente, senhor Luiz Inácio da Silva, naquele momento no seu primeiro mandato, ele estava fazendo uma comitiva visitando vários países africanos. E ali, deslumbrado com um belo país africano, ele diz o seguinte: é tão bonito que não parece estar num país africano. Palavras ditas na hora errada, do jeito errado, no sentido errado. Já dizia mamãe, na casa dos outros, fica como? Quietinho. Palavras que marcam gerações, mas ao mesmo tempo que palavras podem trazer um sentido negativo, as palavras também podem trazer um sentido positivo. E me permita aqui frases que marcaram gerações e que trazem um conceito maior. Por exemplo, você já com certeza já ouviu falar sobre I Have a Dream. Martin Luther King tinha um grande sonho num país desenvolvido, mas que infelizmente separado por uma questão racial. Ele diz o seguinte: eu tenho um sonho onde as pessoas não serão mais separadas, as pessoas não terão preconceito, pessoas de cores diferentes irão sentar no mesmo banco. E essa frase, ela ecoa de um sentido, de um âmago, de um propósito, de uma geração, e que marca e chega até nós em nossos dias atuais. Palavras que marcam, palavras que levantam, palavras que constroem, frases que marcam um âmago, frases que trazem uma essência. E na palavra de Deus também não é diferente. Permita-me dizer aqui algumas frases de impacto, ditas por pessoas que trazem na sua essência o resumo em palavras, mas a convicção que trazem em seus corações. Abra sua Bíblia, por favor, em Esther, capítulo 4, versículo 16. Livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Nós sabemos o contexto da história de Esther. Esther está ali, as pessoas ainda não sabem qual que é a sua nacionalidade, e o problema agora é que os seus entes, os seus parentes agora correm risco de vida por causa de um decreto muito mal intencionado, conduzido por uma pessoa instigada por Satanás. E agora a Esther, ela precisa suplicar para o povo, para que possa orar, e junto com essa oração, ela possa interceder perante o rei. E havia um problema naquele tempo, porque naquela cidade, naquele tempo, aquela nação, você não podia se chegar ao rei sem antes ter a permissão. Se você simplesmente chegasse e o rei não permitisse que você chegasse ali, você pagaria com a vida. Esther capítulo 4, versículo 16, o texto diz assim: Esther convoca o povo e diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Esther está se cumprindo um tipo de Jesus, porque ela está intercedendo pelo povo, e ela diz agora, ela crava esta frase: se perecer, pereci, se for necessário morrer, eu morrerei, mas eu irei representar. Esther agora assume um tipo de Jesus, porque ela intercede pelo povo agora, para poder falar com o rei, e salvar então a história de uma nação. Quer ver outra frase de impacto, que tem também na palavra de Deus?
Abra sua Bíblia agora, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, uma história muito conhecida, daquelas que a gente escuta lá no jardim da infância. O rei Nabucodonosor erigiu uma estátua, e nessa estátua agora, no dia da inauguração, ele fez um pedido. Quando soar então os sons dos instrumentos, todos que estiverem aqui, será necessário então agora se prostrar e adorar a estátua. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18, o texto diz assim: os 3 amigos de Daniel respondem para o rei Nabucodonosor: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que se não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você pode forçar a adoração, você pode mandar os outros, mas fica sabendo, ó rei, que nós não nos encurvaremos. Frases, palavras que marcam a essência, são escritas ali com a conjunção das suas palavras, mas que mostram o âmago do desejo de um coração. Palavras que marcam gerações, palavras que, se fossem necessárias, elas poderiam ser colocadas em quadros, marcando a essência daquilo que de fato demonstram. E também não é diferente com Jesus. Jesus também, em seu ministério, ele trouxe muitas palavras, muitas frases de impacto. Palavras essas que traziam vida, palavras que marcam, palavras de transformação. E para que você entenda o contexto onde eu vou entrar aqui agora, quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4. Quem escreve o Evangelho de Mateus? O próprio Mateus. Por que Mateus escreve o Evangelho de Mateus? Porque ele quer mostrar para os judeus que Jesus é o Messias. Cada versículo, cada frase, cada ponto que está aqui, ele tem um propósito. Este homem é Jesus o Messias, é aquele em quem nós aguardávamos, é ele que cumpre a profecia. E então cada narrativa que Mateus vai colocando aqui, ele tem um propósito de apresentar Jesus para os judeus. Só que no capítulo 4, Jesus ainda não é conhecido. No capítulo 4, alguns ouviam Jesus pregando em alguns lugares. No capítulo 4, alguns ouviam dizer assim: nossa, esse homem prega bem. E alguns diziam o seguinte: não, ele fala diferente. Diferentemente quando nós temos Jesus já no fim do seu ministério, que era uma pessoa muito conhecida, que as pessoas já afirmavam ser ele o Messias, Jesus agora, no início do seu ministério, ele quer mostrar o seu propósito. E a gente sabe que o propósito de Jesus a esta terra é a salvação. Mas Jesus agora, ele está marcando o início do seu ministério. E podemos dizer que o início do ministério de Jesus, de forma oficial ali, de forma pública, pregando, ele se dá no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele inicia no capítulo 5 e vai terminar lá no capítulo 7. Alguns pensam que o Sermão da Montanha se dá somente aqui nas bem-aventuranças. Mas antes que a gente entre aqui no capítulo 5, eu preciso que você entenda o contexto agora. Jesus está iniciando o seu ministério. E quando ele está iniciando o seu ministério, ele quer deixar claro quais são as palavras, quais são as frases que ele quer marcar o seu ministério. Qual seria então a palavra-chave ou a frase-chave que marca então o ministério de Jesus? O capítulo 4, Mateus quer apresentar então Jesus para nós, leitor, para que possa entender qual é o contexto quando ele começa então o Sermão da Montanha. E o capítulo 4, versículo 22, Mateus diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades do povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, o que começou a acontecer? Numerosa multidão o seguiam. As pessoas começaram a ficar admiradas, porque a forma daquele homem de pregar era diferente.
Eles diziam: ninguém fala como esse homem. As verdades que ele diz, ela aquece o nosso coração. E as pessoas passam a ficar admiradas da forma que Jesus ensinava. Outra coisa que acontecia, o texto bíblico deixa bem claro, que lunáticos, endemoniados, paralíticos eram curados. Então, uma conversa de corredor começou a aparecer. Ei, olha só, ele fala bem, ele cura, ele parece muito bem, ele desafia os mestres da lei. É ele então que tem que ser o quê? O nosso rei. É ele que tem que ser, que vai levantar o reino de Israel. E por que o reino de Israel é algo muito guardado no coração dos judeus? Nós devemos lembrar que no tempo de Jesus havia uma nação que dominava Jerusalém, que era quem? Roma. E Roma, quando dominava um império, o que ele fazia? Ele cobrava impostos, e ele colocava um encargo muito alto. Então as pessoas tinham uma figura seguinte, que quando o Messias vier, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte: vai vencer quem? Roma, porque o Messias há de trazer a libertação do reino de Israel. E é nesse contexto então, que Jesus está iniciando o seu ministério, e ele vai pregar o seu primeiro sermão, conhecido como o Sermão da Montanha. E ele começa assim, o Sermão da Montanha. Capítulo 5, versículo 1, acompanha por favor. Vendo Jesus subiu ao monte e, como se assentasse, se aproximaram dos seus discípulos. E ele passou-las a ensiná-las, dizendo: primeiro então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Jesus está marcando o início do seu ministério. Jesus está deixando claro qual é então a essência do seu ministério. E Jesus diz o seguinte: bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então as pessoas admiradas começaram a olhar umas entre si, entre as outras, e começaram a falar assim: ei, mas esse não é o que faz cura, não é uma pessoa que fala muito bem. Mas é o seguinte, se tem uma coisa que o Messias ele não é humilde. Porque é o seguinte, se nós sofremos o jugo de Israel, o Messias ele tem que ser um soldado. O Messias tem que ser alguém bravo, tem que ser um destruidor, tem que ser um guerreiro. Ele está pregando algo diferente. Só que Jesus agora, no início do seu ministério, ele quer cravar a essência do seu ministério. E ele deixa bem claro que um morador do reino dos céus, ele tem que ter a humildade. Talvez você está pensando da humildade de ser uma pessoa muito simples, uma pessoa quase que não alfabetizada, mas pelo contrário, quando Jesus está querendo dizer aqui sobre a questão da humildade, está dizendo aquela pessoa de ser humilde o suficiente, de reconhecer a sua pobreza espiritual. Jesus está marcando o seu ministério, ele está falando das palavras-chave, as frases que conectam, para deixar bem clara a sua essência. E na sua palavra, quando ele diz que as pessoas são humildes, são aquelas que reconhecem a sua natureza pecaminosa e que necessitam constantemente do perdão de Deus. De dizer de que nós não somos de forma alguma dignos do amor de Deus, que nós necessitamos constantemente dele. Quando Jesus está dizendo no seu Sermão da Montanha que os humildes herdarão então o reino dos céus, Jesus está querendo dizer que aqueles que reconhecem a sua natureza, mas que pedem constantemente perdão a Deus, e que sem Deus não tem como ter salvação. Jesus está querendo dizer que não importa o seu passado, não importa o seu pecado, mas que você reconheça e tenha humildade o suficiente, que sem Ele nada podemos fazer. Jesus está iniciando o seu ministério, Jesus está falando as suas palavras de impacto, mas o que mais diz sobre o seu ministério? O versículo 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus agora passa a dar características de moradores do seu reino, e tem algo com problema, porque quando Jesus ele passa a dar essas características, elas são diferentes daquilo que os mestres da lei ensinavam, mas Jesus está querendo construir algo que infelizmente os mestres da lei não souberam ensinar.
foi colocado de tal forma na cabeça deles, que eles entendiam que o reino que a Bíblia mencionava era o reino terrenal de Israel. Mas Jesus está querendo mostrar para eles que o reino é o reino celestial. E quando Jesus está dizendo o seguinte, que o reino dos céus, aquele que pertence ao reino dos céus, aqueles que choram, Jesus não está dizendo de que aquele que chora, porque é uma pessoa muito humilde, porque é uma pessoa simples. Jesus está dizendo o seguinte, que quando nós reconhecemos que sem Jesus, sem Deus, nós não podemos ter a nossa salvação, nós caímos em lágrimas, em desespero, porque a gente vê a nossa pobreza espiritual e entendemos que por nós mesmos nós não temos nada. Jesus está deixando bem claro o seu ministério, as suas palavras de impacto, e dizendo que os moradores do reino dos céus, eles reconhecem a necessidade constante do perdão de Jesus. Entende que o que matou Jesus na cruz não foram os cravos, não foi a coroa de espinhos, mas foi o meu e o seu pecado. E quando nós reconhecemos isso, que nós matamos o Filho de Deus na cruz, nós choramos, porque entendemos que foi o meu pecado, o nosso pecado, que matou Deus. Jesus está querendo dizer que quando nós choramos também pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, Jesus está querendo dizer que nesses momentos difíceis temos que ser como Paulo, que mesmo olhando para os problemas, olhava o lado positivo. E queridos, é na adversidade que nós crescemos. Jesus está querendo dizer que um morador do reino dos céus, quando ele está passando por problemas, ele entende que o Senhor está lapidando, o Senhor está tirando de alguma coisa que o afasta do reino dos céus, e entende que o sofrimento é uma forma de nos lapidar. Entenda, Jesus, Deus, não é um Deus tirano, sarcástico, que quer ver o nosso sofrimento, mas mesmo em meio ao sofrimento, nós possamos tirar lições. E dessa forma, Jesus está dando característica dos moradores do quê? Do reino dos céus. Mas o que mais que Jesus diz no seu sermão? Versículo 5 diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra, herdarão o reino. Jesus está dando suas palavras de impacto, e ele está dizendo então características de pessoas que pertencem agora ao reino dos céus. Ele está iniciando o seu ministério, e ele diz o seguinte, que aqueles que pertencem ao reino dos céus, eles são mansos. Perceba que Jesus, ele vem numa crescente, ele diz o seguinte, que aqueles que pertencem ao reino dos céus reconhecem a sua necessidade de Cristo. Aqueles que pertencem ao reino dos céus, eles são consolados. E então, uma vez agora que eles são consolados, arrependem dos seus pecados, eles se tornam mansos. Só é possível ter mansidão quando reconhecemos os nossos pecados, quando reconhecemos a nossa necessidade de Cristo. Jesus ali agora no Sermão da Montanha, ele está deixando bem claro que o morador do reino dos céus, ele deve ser manso. Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz o seguinte, que Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aquele que é servo, ele é manso. Manso não quer dizer uma pessoa caladinha, tranquila, mas uma pessoa que reconhece a necessidade de Jesus na sua vida, reconhece a sua necessidade espiritual de ter Jesus na sua vida, reconhece a necessidade de pedir perdão pelos seus pecados. E Jesus então está dizendo que aqueles que herdam o reino dos céus são pessoas mansas. Salmos capítulo 37, versículo 11 diz o seguinte, que os mansos herdarão a terra. Ellen White diz o seguinte, não haverá decepção, nem pesar, nem pecado. Ninguém que lhe diga, enfermo estou, e não haverá cortejos fúnebres, nem lamentações, nem morte, nem separações, nem corações partidos. Mas haverá ali paz, porque Jesus ali está. A verdadeira mansidão, ela encontra paz em meio à guerra. O que mais Jesus está querendo dizer? Versículo 6, Jesus está iniciando o seu sermão, ele está deixando bem claro qual é o seu ministério, qual é a palavra-chave do seu ministério. E o versículo 6 diz o seguinte, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Nós, como seres humanos, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas a justiça de Cristo não é essa ação de executar com nossas próprias mãos. A justiça de Cristo é amor. E nós sabemos que a essência da lei é amor. Jesus está dizendo que é o seguinte, que aquele que pertence ao reino dos céus, ele guarda a lei no coração, mas a lei não se torna uma regra, porque a essência da lei é o amor. Aquele que vive e prega o amor, ele é um verdadeiro participante do reino dos céus. Jesus, quando está dizendo então sobre a justiça, aquele que tem fome e sede de justiça, ele está querendo deixar bem claro que quando recebemos a justiça, nós recebemos. Quando nós amamos, nós estamos sendo justos, nós estamos praticando o seu desejo que ele tem aqui para nós na terra. Na sua justiça, Paulo diz assim, Romanos 13:10, o amor é o cumprimento da lei, justiça é amor. Cristo se esvaziou de si para a salvação da humanidade perdida e pecadores, e foi dado sem medida. Assim será ele dado a todo seguidor de Cristo quando todo o coração entrar na sua habitação. Jesus está marcando o início do seu ministério, ele quer deixar a palavra-chave, mas qual é essa palavra-chave? Capítulo 5, versículo 7, o texto bíblico diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Nós, seres humanos, temos um coração egoísta, e as nossas ações, muitas das vezes, não transmitem misericórdia. Dos atributos de Deus, Moisés diz o seguinte, que compassivo e misericordioso, e dos vários atributos, compaixão e misericórdia procedem de Deus. Jesus está querendo dizer que aquele que é um herdeiro do reino dos céus, daquele que é um participante do reino dos céus, ele tem a misericórdia, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele vive o amor na prática. É o que nós conhecemos do que a ASA faz hoje. Paulo em Filipenses 4, versículo 19 diz o seguinte, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Nós somos justos e misericordiosos quando nós tratamos com amor o nosso próximo. Jesus continua o sermão da montanha e no versículo 8 ele diz o seguinte, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os judeus eram especialistas em fazer a melhor cerimônia de sacrifício do cordeirinho que apontava para o perdão dos pecados para Deus. Eram especialistas. Só que o problema é que o coração deles estava afastado. Jesus está dizendo que o morador do reino dos céus, ele é puro o suficiente de que não só as suas ações mostram, mas o seu verdadeiro coração. Não é a pureza que muitas das vezes nós seres humanos queremos mostrar pelos nossos atos externos, mas a pureza do coração. Não foi assim que Jesus respondeu para o profeta Samuel? Deus não vê como um homem, Deus vê o quê? O coração. Por isso, o que nós temos pensado, o que nós temos falado, o que nós temos feito em secreto. E fica claro então, que o início do ministério de Jesus, Jesus deixa bem clara qual é a sua frase de impacto, qual é a sua frase essencial. Ele está falando sobre o reino dos céus. E se Jesus então inicia o seu ministério falando do reino dos céus, ele também tem que terminar falando sobre o reino dos céus, porque afinal de contas, essa é a frase de impacto, essa é a essência do seu ministério, o reino dos céus. E da mesma forma como Jesus começou falando do reino dos céus, ele termina o seu ministério falando do reino dos céus. Mas diferentemente de grandes sermões, Jesus agora passa em parábolas. E me permita aqui algumas parábolas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 1. Nós conhecemos, são várias parábolas. E apenas antes de nós lermos aqui, a partir do capítulo 19, os estudiosos dizem que é as últimas 2 semanas de Jesus aqui na terra. Então Jesus, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, mas pela sua divindade, sabendo das coisas, ele sabia que ele teria só 2 semanas. E da mesma forma que ele sabia que como tinha 2 semanas, ele sabia que ele tinha uma essência, que ele tinha que continuar o seu ministério, que ele tinha que continuar o propósito.
E da mesma forma como ele começa no Sermão da Montanha, falando sobre as características das pessoas que moram no reino dos céus, Jesus termina o seu ministério aqui na terra, falando sobre o reino dos céus. Só que agora ele começa a falar parábolas. Jesus poderia fazer algumas outras coisas, mas ele continua pregando nas suas 2 últimas semanas aqui na terra. Capítulo 20, versículo 1, Jesus conta uma história que nós conhecemos muito bem, a parábola dos trabalhadores da vinha, mas Jesus começa a parábola assim, porque o quê? O reino dos céus. Jesus começa a contar parábolas, pequenas histórias, com grande sentido, com frases de impacto, e cada história vai trazer aqui a essência do que ele quer. E Jesus, nós conhecemos a parábola dos trabalhadores da vinha, que é aquele que começou a trabalhar de manhã, que trabalhou meio-dia, que trabalhou às 3 da tarde, que trabalhou o final do dia, todos receberam o mesmo salário. Ele está dizendo o seguinte, que nessa parábola, todos aqueles que aceitarem, eles podem pertencer ao quê? Ao reino dos céus. Será que Jesus contou mais alguma parábola? Capítulo 21, versículo 31, a parábola dos 2 filhos, 21, versículo 31. Nós conhecemos a parábola dos 2 filhos, é aquele que o pai pede para os filhos para poder ajudar, e ele diz o seguinte, filho, me ajuda na colheita, e o filho diz o seguinte, eu vou, pai. E ele fala para outro filho, filho, vem me ajudar na colheita, pai, eu não vou. E aquele que falou que iria, não foi, e aquele que falou que não iria, ele foi. E Jesus termina a parábola assim, Mateus capítulo 21, versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes os precedem, onde? No reino dos céus. Jesus inicia o seu ministério, falando do reino dos céus, lá no Sermão da Montanha, mas Jesus agora, há 2 semanas de dar a sua vida, de morrer na cruz, ele continua falando do quê? Do reino dos céus, do reino dos céus, do reino dos céus. Jesus constantemente, é essa a frase de impacto, é essa a palavra-chave, o reino dos céus. Jesus insistentemente anunciou, enquanto esteve aqui na terra, o reino dos céus. Mateus capítulo 21, versículo 43, é a parábola dos lavradores maus. Nós conhecemos a história. A parábola dos lavradores maus é aquele lavrador que ele arrenda a sua terra, e os lavradores começam a cuidar, e o dono fala o seguinte, vai lá dar uma olhadinha na terra. E aí o que eles fazem? Eles espantam os empregados, e aí até que ele faz o seguinte, não, eu vou mandar o meu próprio filho, e eles vão respeitar meu filho. E quando o filho vai cuidar, olhar a vinha, o que os lavradores fazem com ele? Tiram a vida. E Jesus, concluindo a parábola, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 21, versículo 43, portanto vos digo, que o reino de Deus vos será tirado. Jesus está contando agora parábolas, histórias menores que falam sobre o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Jesus veio construir aquilo que os mestres da lei destruíram. Jesus veio construir de forma a essência que a palavra veio de trazer. Jesus veio construir aquilo que os rabis e os mestres confundiram a cabeça. E a própria nação entendia que quando Jesus viesse, ele então seria o livrador da nação de Israel, não do reino celestial. E me permita ler a última parábola dessa manhã. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então, o quê? Vou ler novamente. Mateus capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus. Me perdoe a eloquência. Jesus inicia falando do reino dos céus no Sermão da Montanha. Suas últimas mensagens aqui, antes de ser morto naquela sexta-feira no Calvário, ele continua pregando sobre o reino dos céus. Eu sei que são muitas parábolas, mas em maioria, a essência das parábolas apontam para o quê? O reino dos céus. E se tem algo que resume o ministério de Jesus, é o quê? O reino dos céus. Deixa eu te falar uma coisa. É importante sim estudar a lição da escola sabatina. É importante sim ser um fiel pactuante dizimista.
É importante sim ser um líder nesta igreja. É importante sim desenvolver os seus dons para a causa do evangelho nessa terra. Mas se nós não formos moradores do reino dos céus, tudo isso será o quê? Em vão. E Jesus agora está narrando agora uma das últimas parábolas. E uma parábola que nós conhecemos. Diz o texto seguinte: então o reino dos céus será semelhante ao quê? A 10 virgens. Tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide aos que vendem e comprai-o. Saindo elas a comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu? Fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Versículo 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Jesus termina aquela parábola da seguinte maneira: vigiais, pois não sabei nem o dia do que? Da vinda do reino. Eu sei que é uma parábola fácil de interpretação, mas me permita aqui, para que a gente chegue à nossa conclusão desta manhã. Quantas eram as virgens? Correto? Quantas tinham azeite? Todas. Todas tinham azeite. Umas em maior quantidade e outras em menor quantidade. Quantas dormiram? Todas. Quantas acordaram quando o noivo chegou? Todas. Mas quantas entraram na festa? 5. Sabe o que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Todos estão ouvindo falar do reino. Todos estão apercebidos. Todos têm uma porção do azeite. Claro que alguns em porção maior, outras em porção menor. Todas aguardam um noivo. Mas somente 5 entraram. E está aqui a pior frase que nós podemos ouvir da boca do mestre: não vos conheço. Ele pregou sobre o reino, ele falou sobre o reino. As virgens esperavam então o noivo para poder entrar no seu reino. A bodas era a festa para poder então entrarem no reino junto com o noivo. Mesmo sabendo da festa, mesmo sendo participante, mesmo sendo noivas, não puderam entrar no reino, porque não foram cuidadosas com alguns detalhes. Qual é a palavra-chave do ministério de Jesus? O reino dos céus. Eu vou terminar a mensagem desta manhã. E eu gostaria de fazer um apelo para você. Nós iremos ouvir uma mensagem musical agora. Sabe qual é o meu apelo? Se você um dia já tomou a decisão de ser participante do reino dos céus aqui nesse tanque, ou em algum outro lugar também, e você quer renovar o seu desejo em ser um morador do reino dos céus, esse apelo é para você.
Se essa manhã também há alguém, há um amigo visitante que tem estudado com a TV Novo Tempo ou com um amigo que está nós aqui e que quer tomar a decisão para ser um participante do reino dos céus, esse apelo também é para você. Ao ouvir esta música, converse com Deus e que possamos hoje reafirmar o nosso desejo de esperar quando esse reino vier. Quantas vezes já chorei pensando em Cristo, na sua vida gloriosa em outro viver. Quantas vezes neste mundo temos sofrido a amargura de viver tão longe do lar. Eu espero ver em glória Cristo voltando com seus santos anjos numa nuvem no céu. Está perto e sei que Ele já não demora. Breve o veremos triunfantes no lar. Nosso lar não é aqui, nosso lar é muito além desse mundo tão sofrido, dessa vida de ninguém. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero este dia chegar, quando a luz do viver iluminar todo o céu. Quero então contemplar meu Senhor. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero este dia chegar. Nada me impedirá de contemplar sua face no dia final. Nosso lar não é aqui, nosso lar é muito além desse mundo tão sofrido, dessa vida de ninguém. Eu espero voltar, Senhor.
chegar. Quando a luz do viver iluminar todo o céu, quero então contemplar meu Senhor. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero este dia chegar. Nada me impedirá de contemplar sua face no dia final. Amém. Lucas capítulo 17, versículo 20 e versículo 21. Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o quê? O reino de Deus. Eles queriam pegar Jesus de uma forma, uma artimanha. Jesus lhes respondeu: não vê o reino de Deus com forma visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Jesus está querendo dizer que para ser um participante do reino dos céus, não adianta tomar a decisão quando ele aparecer nas nuvens. A decisão, a vida de um morador do reino dos céus, ela começa quando? Hoje, aqui e agora. Porque o reino não se limita a um local, mas sim a uma essência de vida. E louvado seja Deus, porque você conversou com Deus hoje e você tomou mais uma decisão de ser um morador do reino dos céus. Curve sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Bom Pai, é nítido que a palavra de essência do seu ministério aqui na terra foi o reino dos céus. Bom Pai, pode ser que Satanás tenha feito de nós escravos e a gente se acha indigno ou injusto, assim como aquela multidão que ouvia e não compreendia em sua totalidade o sermão da montanha, mas que ao final, nas parábolas, o Senhor já estava sendo muito claro. E talvez nós achamos que nós não somos dignos, bom Deus, de sermos moradores do reino dos céus. Essa manhã nós, bom Pai, tomamos essa decisão. Por isso, nos ajude para que diariamente, ao deitar e ao levantar, nossa decisão possa ser que nós somos, hoje, moradores do reino dos céus. Com essa certeza, despeça-nos. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.